Olá, tudo bem? Aqui é o professor Daniel Camargo e hoje nós falaremos sobre período simples e período composto. Como sempre, para isso, para que a gente compreenda e para que consigamos explicar corretamente, para o melhor entendimento de todos, e felicidade geral de todos os estudantes, nós vamos fazer algumas atividades, e antes disso, conceituar o que é o período simples e o que é um período composto. O que caracteriza um período simples e o que caracteriza um período composto. Tá? Então, vamos aos conceitos e depois as atividades. Lembrando, nas atividades sempre fazemos também interpretação de texto, para trabalhar justamente essa dificuldade gigantesca que as pessoas têm, logicamente devido à falta de leitura, e à falta de interesse de voltar ao texto para encontrar as respostas que estão no texto. Então tá, vamos lá, continuando. Primeiro período, O período é constituído de uma ou mais orações, e termina com uma pausa conclusiva. Na verdade, assim, o que caracteriza um período? É uma frase verbal, ok? Se não tem verbo, não tem período. Uma frase nominal não é um período, tá? Então, é importante que tenha verbo. O período ele pode ser simples ou composto. Então, nós colocamos aqui dois exemplos. Tá? Eu fui ao cinema. Eu tenho aqui um verbo, fui. Tá? Quando eu tenho um verbo, indica que eu tenho uma única oração, porque cada verbo ou locução verbal corresponde a uma oração. Quem não souber o que é verbo, o que é locução verbal, no canal aqui tem aula sobre isso, tá? É só procurar. Ou manda uma mensagem aí pedindo uma explicação sobre isso, que eu até posso fazer um vídeo exclusivo para isso, tá? Então aqui, eu fui ao cinema. É um período simples. Por quê? Porque tem uma única oração, tem um único verbo, eu fui ao cinema. Eu fui ao cinema, mas não gostei do filme. Tem dois verbos e duas informações. Eu fui ao cinema, não gostei do filme. E duas informações que têm como base os verbos. São frases verbais. E elas estão no mesmo período. Duas orações no mesmo período. Então, isso é um período composto, porque eu tenho dois verbos. O simples é assim, a quantidade de verbos, tá? Ou de locuções verbais. Beleza? Esse é o simples, é o conceito simples de período simples e período composto. Então aqui, o período simples é formado por uma oração, um verbo ou uma locução verbal. Ontem eu saí mais cedo do trabalho. Vamos acompanhar o desfile das escolas de samba. Percebam aqui, vamos pegar a canetinha. Tenho aqui um verbo, o verbo sair, e aqui uma locução verbal. Vamos acompanhar, ok? Então tenho dois períodos e dois períodos simples. Porque não tem mais de um verbo ou mais de uma locução verbal. Período composto é formado por duas ou mais orações, dois ou mais verbos ou locuções verbais. Vamos pegar a canetinha e marcar ali. Já está em negrito, mas vamos marcar. Eu passei um verbo no supermercado, fui ao salão e voltei para casa. Está aqui. 3 verbos, 3 orações, período composto. Tá? Informaram-lhe que o teste vai durar mais de uma hora. Aqui eu tenho um verbo, aqui eu tenho uma locução verbal, período composto. Lembrem-se que cada verbo ou locução verbal corresponde a uma oração. Tá? Então, para eu ter um período simples, eu tenho que ter mais de um verbo ou mais de uma locução verbal dentro do período. Simples assim. Então vamos fazer atividades, vamos colocar em prática nossos conhecimentos. Vamos à leitura. Acompanhe com o professor. Como usar as redes sociais a favor da aprendizagem? Cada vez mais cedo as redes sociais passam a fazer parte do cotidiano dos alunos e essa é uma realidade imutável. Mais do que entreter, as redes podem se tornar ferramentas de interação valiosas para auxiliar no seu trabalho em sala de aula, desde que bem utilizadas. A seguir, listamos 5 formas de usar as redes sociais como aliadas da aprendizagem. Número 1.
Faça a mediação de grupos de estudo. Então, assim, convidar os alunos de séries diferentes para participarem de grupos de estudos nas redes, separados por turma ou por escolas em que você dá aula. Pode ajudá-lo a diagnosticar as dúvidas e os assuntos de interesse dos estudantes que podem ser trabalhados em sala de aula, de acordo com os conteúdos curriculares já planejados para cada série. Só interrompendo a leitura aqui, é mais ou menos o que nós estamos fazendo por causa da pandemia, que inclusive foi o que deu origem a esse canal, né? Número 2. Disponibilize conteúdos extras para os alunos. As redes sociais são bons espaços para compartilhar com os alunos materiais multimídia, notícias de jornais e revistas, vídeos, músicas, trechos de filmes ou de peças de teatro que envolvam assuntos trabalhados em sala de maneira complementar. 3. Promova discussões e compartilhe bons exemplos. Aproveitar o tempo que os alunos passam na internet para promover debates interessantes sobre temas do cotidiano. Ajuda os alunos a desenvolverem o senso crítico e incentiva os mais tímidos a manifestarem suas opiniões. 4. Elabore um calendário de eventos. No Facebook, por meio de ferramentas como Meu Calendário e Eventos, você pode recomendar à sua turma uma visita a uma exposição, a ida a uma peça de teatro ou cinema. Esses calendários das redes sociais também são utilizados para lembrar os alunos sobre as entregas de trabalhos e datas de avaliações. Tá? Isso acontece muito, né, nas escolas hoje, porque todas as escolas estão trabalhando remotamente. 5. Organize um chat para tirar dúvidas. Né? Nós temos, por exemplo, podemos trabalhar com o Telegram ou o Facebook. Né? Com alguns dias de antecedência, combine um horário com os alunos para tirar dúvidas sobre os conteúdos ministrados em sala de aula. Então, esse texto mostra basicamente, né, algumas dicas de como usar as redes sociais a favor da aprendizagem. Então, vamos lá. Cada vez mais cedo as redes sociais passam a fazer parte do cotidiano dos alunos, e essa é uma realidade imutável. A autora afirma que não é possível mudar esta realidade. As redes sociais fazem parte do cotidiano dos alunos. Para que nós consigamos sempre encontrar as respostas de uma atividade de interpretação de texto, eu preciso reler o texto, fazer apontamentos, marcar, né? Leio a questão e volto no texto. Senão, você vai ter dificuldades. Tá? Então, ler e reler novamente vai facilitar o encontro das respostas. Número 2. O autor do texto afirma que as redes sociais podem ser aliadas ao processo de ensino e aprendizagem. Que passagem do texto comprova isso? Mais do que entreter, as redes podem se tornar ferramentas de interação valiosas para auxiliar no seu trabalho em sala de aula, desde que bem utilizadas. Este é o trecho. De novo, para encontrar, tem que voltar no texto. Número 3. Agora, nós vamos para a gramática. Tá? Então, assim, eu vou pedir nessa 3 aqui, ó, para indicar quantos verbos ou locuções verbais há em cada período. Então, vamos pegar a canetinha aqui para que a gente já tenha a resposta ali, mas vamos marcar, né? Então, tá. Faça a mediação de grupos de estudo. Faça. Um verbo. Disponibilize conteúdos extras para os alunos. Disponibilize. Um verbo. Promova discussões e compartilhe bons exemplos. Ó. Promova e compartilhe. 2 verbos. Elabore um calendário de eventos. Elabore. Um verbo. Organize um chat para tirar dúvidas. Organize. Tirar. 2 verbos. Ok? Agora nós vamos classificar na 4 os períodos em simples ou composto. Nós podemos até fazer aqui uma prévia na letra 3 para ver se a gente entendeu. Aqui, ó. Tem um verbo, período simples. Um verbo, período simples. 2 verbos, período composto. Um verbo, período simples. 2 verbos, período composto. Ah, simples. Barbada, fácil. Vamos ver essa aqui. Vamos fazer
circulando os verbos, tá? Já tem a resposta aqui, a gente ignora, vamos explicar como fica. As redes sociais fazem parte do cotidiano dos alunos. Um verbo, período simples. Essa é uma realidade evidente. Um verbo, período simples. As redes podem se tornar ferramentas. Podem se tornar ferramentas de interação valiosas para auxiliar no seu trabalho em sala de aula. Período composto, né? 3 verbos. Foram listadas, né? Aqui é uma locução. 5 formas de usar as redes sociais como aliadas da aprendizagem. Uma locução verbal e um verbo, período composto. Tá? Então, quando é que eu sei que o período é simples ou composto? Pelo número de verbos ou locuções verbais, né? O correto é pelo número de orações. E cada oração corresponde a um verbo ou a uma locução verbal. Analise as classificações dos períodos colocadas entre parênteses. Indique se são verdadeiras ou falsas. Aqui fala que é verdadeiro. Vamos ver. Vou pegar a canetinha aqui. Convidar os alunos de séries diferentes pode ajudá-lo a diagnosticar as dúvidas e os assuntos de interesse dos estudantes. Período composto. Ó. Convidar e pode ajudá-lo, tá? Então aqui já tem uma locução verbal e um verbo, não preciso nem ver, é verdadeiro sim, tá certo, período composto. Aqui também diz que é período composto, vamos lá. As redes sociais são bons espaços para compartilhar com os alunos materiais multimídia, notícias, jornais, revistas, vídeos, músicas, trechos de filmes ou de peças de teatro. Período composto, verdadeiro. Aqui diz que o período é simples, vamos lá. Aproveitar o tempo em que os alunos passam na internet ajuda os alunos a desenvolver. Aqui, ó, desenvolverem, aproveitar, passam. Deu que é um período composto, não é simples. Tá errado. Aqui diz que o período é composto. Você pode recomendar, né? Aqui está uma locução verbal. A sua turma uma visita a uma exposição. A ida, aqui tem uma coisa aqui, só que depois eu vou explicar, a uma peça de teatro ou cinema. Olha só. Ir não é um verbo? É. Então como é que ele é falso período composto? Cara, esse verbo está no particípio, que é uma forma nominal do verbo. E antes, vamos botar aqui uma frecha, tem um artigo ali, transformando esse verbo que está numa forma nominal, portanto ele pode ter função de substantivo ou de adjetivo, tá? Que transforma ele num substantivo. Então isso aqui não é um verbo. Então é um período composto? Falso. É período simples, tá? Se alguém tem dúvidas também, tem no canal uma aulinha sobre formas nominais do verbo, tá? Vamos lá. Forme períodos simples e compostos com os verbos indicados a seguir. Bom, aqui nós vamos dar as respostinhas, claro, né, e explicar, mas tem uma coisa bem legal aqui, ó, para a gente fazer principalmente os períodos compostos, tá? Então eu vou usar o verbo usar para fazer um período simples. Então, ele usou, tá aqui o verbo, bem o conhecimento. Beleza, eu faço uma frase verbal usando o verbo usar, apenas um verbo, período simples. Aqui eu vou usar o lembrar-se no período composto. Então, para eu fazer isso, eu preciso criar 2 frases verbais e colocá-las no mesmo contexto. Então, lembrei-me da atividade. Aí eu coloco uma conjunção aqui, né? As preposições ligam palavras, as conjunções ligam orações, né? Então, lembrei-me da atividade, mas não fiz. Então, tem 2 verbos aqui, período composto. Combinar no período composto, a mesma coisa. Ó. Combinamos o passeio, porém, uma conjunção, tá? Porém, não participei. O verbo combinar e o verbo participar, período composto. Ajudar no período simples. O professor ajudou o Samuel. Tá?
Um verbo, período simples. Prometer, período composto. Prometemos, contudo, uma conjunção, não auxiliamos. Ó. Verbo auxiliar, vai prometer. Por que eu estou explicando essa coisa da conjunção? Porque eu posso e devo usar conjunções para ligar as orações, acrescentando um sentido, tá? Um valor semântico. Tá? Nós vamos estudar as conjunções num outro vídeo, mas essa é a principal função. Tá? Nós vamos estudar, por exemplo, os períodos compostos de coordenação, e isso vai fazer com que a gente precise entender o uso das conjunções. Tá? Então vamos lá. Chegar, período simples. Cheguei cedo. Barbada, um verbo, uma frase verbal, período simples. Permitir, período composto. Permitir homenagem, mas, outra conjunção, não gostei, verbo, gostar, verbo, permitir, não gostei da balbúrdia. Né? Permitir homenagem, mas não gostei da balbúrdia. Então, aqui tem um período composto, dois verbos ligados, duas orações ligadas por uma conjunção. Vamos lá. Quantas orações há nos períodos compostos a seguir? Vamos ver. De novo, pegando a canetinha, para que a gente consiga exemplificar. Aqui diz que tem 3, né? Então, minha colega disse, um verbo, que viria mais cedo para que pudéssemos estudar. 3 verbos, pudéssemos estudar uma locução verbal. 3 orações. Todos compreenderam que a tarefa era muito importante. 2 verbos, 2 orações. Embora fosse bastante jovem, era bastante responsável. 2 verbos, 2 orações. Aquelas pessoas foram às ruas para se manifestar contra aquela injustiça. Manifestar. E foram 2 verbos, 2 orações, período composto. Assinale que for, assim que for possível, eu me comunicarei com você para que possamos sair. Aqui uma locução verbal. Então, aqui tem 3 orações. Apresse-se, apressar-se para, porque é o verbo ser, o verbo apressar, 2 orações. A leitura é muito importante para que ampliemos nossas ideias, 2 orações. E uma verdade incontestável. Né? A leitura é muito importante para que ampliemos nossas ideias. Quando ele saiu, nós também saímos, mas ninguém notou. 3 verbos, 3 orações. Se pudermos, ajudaremos vocês. 2 verbos, 2 orações. Então, a aula encerra por aqui. Espero que tenham compreendido a diferença de período simples e composto. Né? Ficamos para as próximas aulas. E quem tiver dúvida, manda uma mensagem aí, comenta, e pedindo uma aula extra, uma aula especial. Tá? O professor está aqui à disposição de vocês. Até a próxima.